Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 3 de fevereiro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Cartas e Crônicas, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Irmão X. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Eu vou pedir para a nossa Cecília fazer a nossa prece de gratidão. Logo depois iremos adentrar numa nova mensagem, que é a mensagem 23, intitulado A Estaca Zero. Nessa mensagem nós vamos nos deparar o processo de chegada no mundo espiritual, obviamente que o próprio livro é Cartas e Crônicas. Então aqui uma crônica, né? Para trazer uma lição sobre o desenlace, né? A recepção de um espírita no mundo espiritual, tá certo? Vamos orar então? Divino Mestre Jesus, com que alegria nos reunimos sob tuas vistas, acompanhado dos mentores desta casa, para estudar, para ouvir. Mais oportunidades nos é oferecida para novas lições, para novo aprendizado. Ó Mestre, permanente é o teu cuidado conosco, enviando milhares de condições para que nós possamos melhorar a nossa caminhada. E nós só temos que agradecer por tudo isso. Muito obrigado. E auxilia, fazendo com que nossos corações sejam como aquela terra fértil, capaz de receber a semente e fazer com que ela frutifique. No caso, receber os aprendizados que nos é oferecido e aplicá-lo, colocar em prática. Não vos decepcionar, Mestre. Portanto, ajuda-nos e desde já o nosso agradecimento. Muito bem, então vamos lá dar continuidade ao nosso estudo, né, da obra Cartas e Crônicas. Mensagem de número 23, intitulada A Estaca Zero. Denunciando a afetiva expectação, o crente é aquele que crê. Ele não está falando do protestante, está falando daquele ser humano que crê, né? Vamos ver, o crente recém-desencarnado dirigia-se ao anjo orientador da aduana celeste, explicando. Lembrando que isso aqui é uma crônica, mas que traz um conteúdo muito grande. Então, a aduana era aquele que estava ali controlando entrada e saída, né, que tem em todos os países. Então, ele diz que é o da aduana celeste. Então, aquele que estava ali na entrada de quem entra e quem sai ali do reino de Deus, né? Explicando. Então, vamos ver o que o crente falou. Guardei a maior intimidade com as obras de Allan Kardec que, invariavelmente, mantive por mestre inatacável. Os livros da codificação vigiavam-me à cabeceira. Então, os livros estavam ali na cabeceira dele, né? Os livros. Devorei-lhes todas as considerações, apontamentos e ditados, e jamais duvidei da sobrevivência. O funcionário espiritual esclareceu, porém, imperturbável. Entretanto, Senhor, o seu nome aqui não consta entre os credores de ascensão, né? Aqueles que irão ascender e entrar às esferas santificadas. Sou, portanto, constrangido a indicar-lhe o regresso
a nossa antiga arena de purificação na crosta da terra. Ou seja, meu amigo, você vai reencarnar de novo. Disse o crente: o corpo, o fardo intolerável. Suspirou o candidato, evidentemente desiludido. Cobrou, contudo, novo ânimo e o crente continuou: talvez não me tenha feito compreender. Fui espírita convicto, desde muito cedo. Abracei os princípios sacrossantos da doutrina, que é, hoje, a salvadora luz da humanidade. Não somente Allan Kardec foi o meu instrutor na descoberta da revelação. Acompanhei as experiências de Zollner. Aí tem uma nota 19. Vamos ver quem era o Zollner. A nossa irmã Janaína vai nos ajudar na leitura. John Carl Friedrich Zollner, astrônomo, famoso e professor de física da Universidade de Leipzig, Alemanha, né? Na Alemanha, percebe-se que ele é alemão. Após inúmeras experiências realizadas no campo do fenomenologia espírita, publicou os resultados dessas investigações no livro intitulado Física Transcendental, no qual desenvolveu a teoria da quarta dimensão, defendendo-a apoiado em posições teóricas e, sobretudo, em experiências práticas. Schiaparelli, famoso astrônomo italiano, escreveu em carta dirigida a Camille Flammarion: de acordo com essa teoria, o fenômeno mediúnico pôde perder sua característica mística e passar ao domínio da física e da filosofia ordinárias. Ordinária e comum, né? Era um laboratório, né? Um local de pesquisas realmente ali na Alemanha, né? Ali na universidade. E aqui ele fala e ele diz: após inúmeras experiências realizadas no campo da fenomenologia espírita, ele publicou o resultado dessas investigações do livro intitulado Física Transcendental. Deveremos até procurar esse livro, mas é para a gente entender que se o espiritismo hoje não é ciência perante a academia, já começa a fazer um movimento novamente, é porque eu acredito que há interesses escusos por detrás disso. Ou até mesmo uma ação de espíritos perversos, porque a doutrina espírita, ela nos dá um norte espetacular, ela nos traz uma luz muito grande, ela elimina o materialismo, né? Então, modifica, consola. Então a gente percebe que é uma ação das trevas realmente não permitir que a doutrina, a vida após a morte, a comunicabilidade dos espíritos, a ação dos espíritos, possa realmente ser estudada por todos. Então a gente percebe aí uma ação das trevas. Então ele diz que ele também acompanhou a experiência, né, desse professor famoso de física, né, na universidade, que é o senhor Zollner, e também acompanhou Arzakov nos setores da física transcendental, com estudo particularizado da fenomenologia mediúnica. Meditei intensivamente para fixar os conhecimentos de que disponho. Flammarion, no original francês, era meu companheiro predileto de noites e noites consecutivas. Em companhia dele, de Flammarion, o meu pensamento pervagava nas constelações distantes, prelibando, imaginando a glória que eu julgava alcançar, além do túmulo. Leon Denis era o mentor de minhas divagações filosóficas. Deleitava-me com os livros dele, absorvendo-lhe as elucidações vivas e sempre novas. E Delane? Nele, sem dúvida, que é Gabriel Delane, nele, sem dúvida, situei o manancial de minhas perquirições científicas.
Estimava confrontar-lhe as observações com os estudos de Claude Bernard. Vamos ver aí, nota 20, nota da editora. Claude Bernard nasceu em 1813 e faleceu em 1878. Fisiologista francês, considerado o pai da moderna fisiologia experimental. O fisiologista eminente, então, adquirindo, assim, base legítima para as análises minuciosas. Para não citar apenas os grandes vultos latinos, adianto-lhe que as experiências de Crookes foram carinhosamente acompanhados por mim, por meio do noticiário. As comoventes páginas do Raymond War Life and Edit, de 1916, com que Olivier Log surpreendeu o mundo, arrancaram-me lágrimas inesquecíveis. Vamos ver a notinha, então, a nota 21, que é do Olivier, né? Olivier. Nasceu em 1851, desencarnou em 1940. Foi professor de física e reitor da Universidade de Londres. Após a desencarnação de seu filho Raymond, em 15 de setembro de 1915, conheceu a médium Mrs. Leonard. A partir daí, teve início um contato constante da família com vários médiuns, obtendo notícias e comunicações de Raymond. Lodge ficou convencido ante as evidências, reuniu todos os fatos e, aos 2 de setembro de 1916, publicou a obra Raymond, Or Life and Death. O livro foi best-seller, 6 edições em um mês. Contando a história do filho, né? Sim. Olha que interessante. E a comunicabilidade, né? A comunicabilidade. Interessante, né? E esse cidadão, o crente, né, que não se diz o nome, leu bastante material e não foi um texto qualquer. Realmente, ele pegou aqui, olha, ele pegou Leon Denis, Camille Flammarion, ele pegou Delany, né, que é Gabriel Delany, William Crookes. Então, ele pegou só o povo realmente da ciência mesmo. Continua ele. Surpreendeu o mundo, arrancaram-me lágrimas inesquecíveis. O livro do Raymond, né? E, a fim de alicerçar pontos de vista no sólido terreno do espírito, não me contentei com os ocidentais. Consagrei-me às lições dos orientalistas, demorando-me particularmente no exame dos ensinos de Ramakrishna. Aí tem uma nota, a nota 22. É conhecido atualmente na Índia como um de seus maiores mestres espirituais e é considerado aquele que deu início ao denominado Renascimento da Índia. Praticou a mística doutrina da Vedanta, o monismo puro. Acreditava que apenas ao renunciar a tudo, até a sua purificada individualidade, poderia o ser humano unir-se ao princípio divino. Brahman, que se indica como o Satchit Ananda, existência, conhecimento, bem-aventurança absolutos. Então, o homem foi de ponta a ponta, né? E aí ainda continua. Consagrou-se então às lições dos orientais, que é o Ramakrishna, o moderno iluminado que plasmou o discípulo da altura de um Vivekananda. E aí tem novamente uma nota, nota 23, nota da editora. Vivekananda foi o primeiro monge hindu a vir ao Ocidente. Representou o hinduísmo durante a realização do Parlamento de Religiões na Inglaterra. Este evento foi muito importante porque ocorreu numa época em que o horizonte espiritual das pessoas dificilmente ultrapassava as fronteiras de onde viviam. Interessante. No Brasil, tive a honra de assistir a sessões presididas por Bezerra de Menezes. Em minha mocidade investigadora, seguindo atenciosamente a formação e a prosperidade de muitos centros doutrinários. Ante o silêncio do servidor celeste, então ele começou, é como se ele tivesse, se ele abriu o currículo dele.
Disse, olha, eu fui espírita, mas eu estudei fulano, estudei Beltrano, estudei Cicrano, saiu estudando todo mundo, e só gente fera, né? Ante o silêncio do servidor celeste, porque lembra que tudo isso é frente ao servidor celeste, né? O precioso estudante fez pequeno intervalo e observou. Com bagagem tão grande, acredito que a minha posição de espiritualista deva ser reconhecida. Ou seja, ele já deu uma falha aqui. Ele é um ser extremamente humilde. Confere? Vaidoso demais. Ele já chegou do outro lado se sentindo. Primeiro, que ele mesmo já acha que ele merece o céu. Então, só o fato dele achar que ele é um ser que já merece viver no meio dos celestes, isso já mostra que ele é movido de muita vaidade. E aí, quando ele chegou lá, que vamos chamar de funcionário dentro da crônica, ele disse, olha, o seu nome não está aqui para entrar. Aí ele disse, olha, tem algum engano. Eu estudei Camille Flammarion, eu estudei Bozano, eu saí dizendo toda a turma, ele nem citou aqui Bozano, né? Mas ele cita aqui o Delane, ele cita o Arzakov, então ele vai citando Leon Denis, William Crookes, então ele saiu citando todo mundo, foi até para a Índia. E como é que eu não estou aí? Registrou o anjo solícito. Sim, o seu cuidado na aquisição de conhecimento é manifesto. Traz consigo um cérebro vigoroso e bem suprido, primorosa leitura e teorias excelentes. Ou seja, já deu para entender que ele sabe tudo, mas não faz nada. E não me supõe capacitado à travessia da barreira? Então, qual era a crença dele? Que bastava conteúdo, que bastava intelectualidade. O anjo respondeu, infelizmente não. As suas vibrações se inclinam para baixo e você não se mostra preparado a viver em atmosfera mais sutil que a da carne terrestre. Longe de penetrar o verdadeiro sentido das palavras ouvidas, o crente aduziu. Olha o que ele disse. As suas vibrações se inclinam para baixo e você não se mostra preparado a viver em atmosfera mais sutil que a da carne terrestre. Então, ele era um ser com muito conteúdo, mas extremamente fisiológico. Um ser humano, porque o que a gente aprende em espiritismo? O que caracteriza um espírito evoluído é a sua capacidade de amar, não é de saber, é de amar. E amar quer dizer cuidar. Quem mais cuida é quem mais ama. Quem é cuidado não ama. Quem cuida é que ama. Então, a pessoa prestativa, a pessoa que se preocupa, a pessoa que se levanta, a pessoa que faz, que cuida, essa está amando. Então, é aquilo que nós temos aprendido. Quando Jesus diz amai-vos uns aos outros, ele está dizendo cuidai-vos uns dos outros. Ninguém ama ninguém de boca, eu te amo. Quem ama, cuida. Né? Amar é isso. Por que Jesus falou amai-vos uns aos outros? O que Jesus mais fez com a gente? Por um acaso, quem foi que lavou os pés dos discípulos? Ele pediu para os discípulos vir lavar os pés dele? Ele se levantou e foi lavar os pés, dando exemplo para a gente que quem ama, cuida. Então, se a gente quer sempre ser servido, isso mostra o quanto nós estamos distantes da evolução espiritual. Então, esses espíritos nobres, eles trabalham muito, servindo muito. Então, o cidadão aqui só estudou. E é um estudo que ele fez, porque o que diz Emmanuel? Emmanuel diz assim, olha, é impossível realizar um estudo sério e não haver mudança. É impossível um estudo sério e a pessoa não mudar. Então, a gente observa que ele fez aquele estudo a nível científico. Sabe, quando você estuda só a nível de ciência, você estuda para fora, não estuda para dentro. Você não faz uma reflexão, o que essa informação mexe comigo, o que isso significa para eu mudar minha conduta. Entende? É por isso que a gente tem que ter muito cuidado para não transformar o estudo espírita em um mero estudo acadêmico, em um mero estudo científico.
Porque se você pega a academia, se você pega os estudos acadêmicos, vamos pegar, eu gosto de pegar sempre a área da saúde, ou até mesmo a área do direito, em que você estuda todas as leis na área do direito e quando tu vais para a prática, tu mesmo burla a lei, tendo conhecimento da lei. Então, só um estudo acadêmico, só para eu ganhar dinheiro. Não é para ser vivido, não, é só um faz de conta. A mesma coisa o pessoal da área da saúde, que estuda o corpo humano detalhadamente e não cuida do corpo. Fuma, bebe, come errado, não faz exercício físico e conhece todo o corpo humano. Né? É igual você pegar uma nutricionista bebendo refrigerante. Não é verdade? Refrigerante faz muito mal. É açúcar puro. Sódio também. Sódio também, olha aí. Ó. Há quem diga, mas eu tomo Coca zero. Vai ver o índice de sódio que tem lá. Conheço jovens viciados que estão hipertensos já. É um veneno, gente. Então a gente fala da droga ilícita como sendo a pior coisa do mundo, e mas tem muitas drogas que são lícitas, né, vamos dizer assim, que se pode-se, né, usar de dia e é altamente prejudicial. Então é como se fosse assim, eu sei, mas é só uma informação. Isso não é um conhecimento. Conhecimento, ele exige vivência, tá? Vamos finalizar? Vamos ver como é que vai acabar essa história aqui nessa discussão. Eu entro ou não entro, né? Mas o anjo já respondeu que ele não tem condições, porque as vibrações dele inclinam para onde? Para o mundo celeste ou para reencarnar novamente? Para a Terra. Porque precisa aprimorar muita coisa ainda. Longe de penetrar o verdadeiro sentido das palavras ouvidas, o crente aduziu. E a Bíblia? A intimidade com o livro divino, porventura, não me conferirá direito à elevação? De Moisés ao Apocalipse, efetuei reflexões incessantes. Prestei ardoso culto a Davi e Salomão, entre os mais velhos, e não se passou um dia de minha existência em que não meditasse na grandeza de Jesus e na sublimidade dos seus ensinamentos. Em meu velho gabinete existem páginas variadas, escritas por mim mesmo, a respeito do Evangelho de João, que interpreto como a zona divina do Novo Testamento. Parando alguns instantes, o recém-desencarnado voltou a inquirir. Não julga que a minha fidelidade às letras sagradas seja passaporte justo à subida? Respondeu o anjo. Indubitavelmente, a sua conceituação está repleta de imagens iluminativas. Ainda assim, não posso atentar contra a realidade que me compele a indicar-lhe o retorno para atender ao serviço que lhe cabe realizar. Céus! Clamou o interlocutor desapontado. Que fazer então? Explicou o cooperador angélico. Nesta passagem, temos verdadeiro concurso de títulos, e esses títulos se expressam aqui pelas obras de cada um. Ele apresentou alguma obra? Sem experiência vivida e sem serviço feito, o espírito não vibra nas condições precisas à viagem para o mais alto. O seu retrato mental deixa perceber uma individualidade pungente e valiosa, idêntica, no fundo, a um navio, vasto e bem acabado, cheio de riquezas, utilidades e adornos, que nunca se tem ausentado do porto para a navegação em tais condições. Ou seja, estava pronto para fazer a viagem, mas o navio dele nunca saiu do porto. Ou seja, ele tinha muito conhecimento, mas não colocou nada disso em prática. Não foi para a vida. Quando a gente diz que o evangelho tem que ser vivido,
sentido. Eu só consigo sentir o Evangelho quando eu vivo. Por exemplo, falar do perdão é uma coisa, viver o perdão é sentir o perdão. Eu só vou viver, sentir, se eu exercer o perdão. Não é filosofar, discutir, é vivência. Entende? Aí ele diz assim: entretanto, eu não fiz mal a ninguém. Que é interessante quando ele diz assim, ó, sem experiência vivida e sem serviço feito, o espírito não vibra. Então, gente, o que o Humberto está nos trazendo aqui? Meus irmãos, conhecimento é bom? É bom. É necessário? É. Mas é tudo? Não é. Porque eu só adquiro ponto quando eu vivo. Vamos pegar o mundo espiritual. A gente não adquire informações no mundo espiritual? A gente não participa de estudos, de palestra, ou até mesmo aqui. A gente está estudando, a gente está aprendendo. Mas isso aqui não nos garante a evolução. Isso aqui é recurso. O que garante a minha evolução é quando eu pratico o que eu estou estudando aqui. E isso se mostra conhecimento. Aí eu fixei a lição verdadeiramente em mim. A gente só consegue fixar a lição quando a gente vive ela. E no início é uma obrigação, é um dever, é uma imposição. Eu preciso colocar em prática o que eu estou estudando. Eu acabo impondo realmente isso. À medida que o tempo vai passando e que eu vou exercitando, vai chegar o momento que isso vai estar anexado, já vai fazer parte e eu já conduzo isso da melhor forma possível. Eu não preciso pensar para fazer. Isso já passou a ser um hábito, ser bom. Porque, na verdade, tudo isso é para a gente aprender a ser bom. Tudo isso é para nós aprendermos o amai-vos uns aos outros, ou seja, cuidai-vos uns dos outros. E para finalizar, ele diz: entretanto, eu não fiz mal a ninguém. Respondeu o anjo: vê-se claramente que o seu espírito é nobre e bem intencionado. Indagou o crente semi-exasperado: então, qual a minha posição de homem convicto? Que sou? Como estou? Depois de haver estudado exaustivamente e crido com tanto fervor e tanta sinceridade? O anjo, triste talvez pela necessidade de ser franco, elucidou sem hesitar. A sua posição é invejável. Porque ele era inteligente? Tinha muito conteúdo? Tinha. Sua posição é invejável, comparada ao drama inquietante de muita gente. Demonstra uma consciência quitada com a lei. Não tem compromissos com o mal e revela-se perfeitamente habilitado à excursão nos domínios do bem. Tratando-se, contudo, de ascensão para o céu, observa-lhe o coração na estaca 0, que é o nome da mensagem. Ninguém se eleva sem escada ou sem força. O meu amigo sabe muito. Agora é preciso fazer. Agora é preciso fazer. E ante o sorriso reticencioso do funcionário celestial, o interlocutor nada mais aduziu, entrando ali mesmo em profundo silêncio. Ou seja, agora é preciso fazer. Tem informação? Tem. Tem vivência? Não. E nós sabemos, meus irmãos, todos nós sabemos disso, que a teoria ela ensina, mas o que realmente nos torna sábio e experiente é a vivência. Então, por isso que para tudo você tem a teoria e a prática nos estudos acadêmicos. Você pega a teoria, legal, tá, mas quando você vai para a prática, todo mundo percebe que é muito diferente. A teoria ela te dá uma ideia en passant, mas é a prática mesmo que você vai perceber, vai sentir e vai entender muito melhor. Por isso a necessidade da prática. Então ele estava na estaca 0, a nível de evolução. Ou seja, por isso é que a gente diz, o intelectual, ele serve muito, precisa, é necessário.
Mas é preciso que eu tenha a vivência de tudo aquilo que eu estudei. E lembra sempre, quanto mais evoluído o espírito, maior a sua capacidade de amar. E amar é cuidar um do outro. Por que a gente diz, a gente tem aprendido no Espiritismo, que a maternidade aproxima muito a mulher de Deus, né? Aproxima muito aos sentimentos divinos. Uma mãe é 24 horas para um filho. Para o resto da vida. Ela se anula muitas vezes. Tem exceções, é velho, mas a grande maioria, ela se anula para viver a vida do filho. Inclusive as outras virtudes, a abnegação, o perdão, a compreensão. Demais, uma mãe pode ter o filho, a filha mais torta do mundo, ela é incapaz de reconhecer aquilo. Ela está sempre tentando, ela não desiste. Isso é amor. Isso é amor. Foi bom, gente? Mas, Conceição, voltando a esse texto, quando esse senhor reencarnar, toda essa bagagem dele de conhecimento vai favorecê-lo nessa nova encarnação. Vai ajudar. Esse favorecer é assim. Ele vai ter uma agulhinha a mais cutucando ele. Entendeu? Porque ele tem mais consciência, ele tem mais informação. E quando nós temos mais informações, mais aquilo nos cutuca. Ei, não faz assim não. Ei, tu sabe que não é assim. Entendeu? Por exemplo, esse não que ele levou, aí, isso vai marcar na vida dele. Ele vai carregar muita culpa na próxima encarnação dele. Ele vai sentir uma necessidade de querer fazer o bem. Sabe, ele vai nascer com essa necessidade, tamanha frustração, ele ficou frustrado. Então ele vai nascer, ele vai lembrar, não vai lembrar, mas ele vai carregar uma tendência muito grande, entendeu? De tentar, por exemplo, olha que interessante. Uma das encarnações de Judas foi a Joana d'Arc. E o que a Joana d'Arc mais queria? O que ela enfiou na cabeça dela? Primeiro, ela carregava uma culpa muito grande. Lembram disso? A culpa que Joana d'Arc carregava. E outro que ela queria fazer o rei. Qual era a ideia dela? Ela queria o quê? O mais rápido possível. Coroar o rei da França. E aí a gente para pensar e diz assim, por que essa necessidade? Então a gente lembra do passado, a gente não lembra do passado, mas a gente carrega todas as intuições, entende? Então ele vai carregar uma necessidade de fazer o bem. Mas ele pode obedecer ou não. Ele pode ceder ou não. O Luiz está dizendo que parece uma história do livro Voltei. Não necessariamente. Esse aqui ele é muito mais presunçoso, né? O Frederico Figner, ele praticou, ele fez o bem. Tanto é que ele foi acolhido muito bem. O Frederico Figner, ele foi recebido do Dr. Bezerra. O Dr. Bezerra, o Andrade, recolheram o senhor Frederico Figner, né? Foi para uma colônia muito boa no mundo espiritual. Qual foi a dor dele? Foi quando ele veio para uma reunião mediúnica e ele percebeu que os outros colegas dele, como o Guilherme Ribeiro, que trabalhou com ele, o Cisne, que também trabalhou com ele, eles tinham luz e ele não tinha. Então foi isso que incomodou a ele. E aí a gente chama isso também de vaidade, né? Então, o que dói, Luiz? Por exemplo, se ninguém tivesse luz lá, ele estava beleza. Mas quando ele viu que os amigos que ombrearam com ele estavam muito melhor que ele, aí se incomodou. Quer ver? É igual você chegar no fim do ano da escola, você vê todos os seus amigos terem passado de ano e você ficou. A dor dele, a dor da gente é vaidade. A dor é do outro ter e você não ter. Foi bom, gente? Foi ótimo. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho.
Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? A doutrina espírita, ela nos dá um norte espetacular. Ela nos traz uma luz muito grande. Ela elimina o materialismo. O que caracteriza um espírito evoluído é a sua capacidade de amar. Não é de saber, é de amar. E amar quer dizer cuidar. Quem mais cuida é quem mais ama. Quem é cuidado não ama. Quem cuida é que ama. Então, a pessoa prestativa, a pessoa que se preocupa, a pessoa que se levanta, a pessoa que faz, que cuida, essa está amando. Então, é aquilo que nós temos aprendido. Quando Jesus diz amai-vos uns aos outros, ele está dizendo cuidai-vos uns dos outros. Ninguém ama ninguém de boca, eu te amo. Quem ama, cuida. Então, se a gente quer sempre ser servido, isso mostra o quanto nós estamos distantes da evolução espiritual. Então, esses espíritos nobres, eles trabalham muito, servindo muito. O Emmanuel diz assim, olha, é impossível realizar um estudo sério e não haver mudança. Sabe, quando você estuda só a nível de ciência, você estuda para fora, não estuda para dentro. Você não faz uma reflexão, o que essa informação mexe comigo, o que isso significa para eu mudar minha conduta. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado para não transformar o estudo espírita em um mero estudo acadêmico, em um mero estudo científico. Nesta passagem, temos verdadeiro concurso de títulos, e esses títulos se expressam aqui pelas obras de cada um. Sem experiência vivida e sem serviço feito, o espírito não vibra nas condições precisas à viagem para o mais alto. Quando a gente diz que o evangelho tem que ser vivido, sentido, eu só consigo sentir o evangelho quando eu vivo. Por exemplo, falar do perdão é uma coisa, viver o perdão é sentir o perdão. Eu só vou viver, sentir se eu exercer o perdão. Não é filosofar, discutir, é vivência. Meus irmãos, conhecimento é bom, é necessário, mas é tudo, não é. Porque eu só adquiro ponto quando eu vivo. A gente está estudando, a gente está aprendendo, mas isso aqui não nos garante a evolução. Isso aqui é recurso. O que garante a minha evolução é quando eu pratico o que eu estou estudando aqui. E isso se mostra conhecimento. Aí eu fixei a lição verdadeiramente em mim. A gente só consegue fixar a lição quando a gente vive ela. E no início é uma obrigação, é um dever, é uma imposição. Eu preciso colocar em prática o que eu estou estudando. Eu acabo impondo realmente isso. À medida que o tempo vai passando e que eu vou exercitando, vai chegar o momento que isso vai estar anexado, já vai fazer parte e eu já conduzo isso da melhor forma possível. Eu não preciso pensar para fazer. Isso já passou a ser um hábito, ser bom. Porque, na verdade, tudo isso é para a gente aprender a ser bom. Tudo isso é para nós aprendermos o amai-vos uns aos outros, ou seja, cuidai-vos uns dos outros. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, e aos nossos amigos espirituais por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo e reflexão. Graça te damos, Senhor. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus.
Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOSManaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.